Boa noite a todos. Eu sou Val, né? Valéria, o pessoal no centro me chama de Val. A gente está aqui mais uma segunda-feira para trabalhar mais um tema do módulo 1 do livro 1, Fundamentos do Estudo da Mediunidade. Então, a gente vai dar continuidade ao iniciar. Vamos iniciar com uma prece. Na semana passada nós vimos a importância da prece, né, na nossa vida, nas reuniões mediúnicas, porque a gente entra em sintonia com a espiritualidade maior, com os nossos mentores, para que a gente possa ter, então, uma concentração maior, para que a gente possa ter uma assimilação melhor de tudo que vai ser dito, de tudo que a gente vai falar. Então, vamos elevar o nosso a espiritualidade superior, a Deus, pedindo que Ele possa iluminar tudo que for dito aqui hoje, para que nosso entendimento seja ampliado, para que nossa percepção também seja ampliada, para que a gente possa compreender tudo que vai ser colocado e que a gente possa, principalmente, botar em prática e aproveitar na nossa vida diária todos os ensinamentos que a espiritualidade tem para hoje. Gratidão por podermos estar juntos aqui através do Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Três Pontas, Minas Gerais, para poder fazer esse curso sobre mediunidade para todos aqueles que estiverem interessados em ouvir. Aqueles que estão aqui junto com a gente agora, encarnados e desencarnados, e todos aqueles que vão ouvir posteriormente, que todos possam ser contemplados e abençoados com todos os ensinamentos que eles vão trazer para a gente hoje. Assim é, que assim seja. Vamos iniciar os nossos estudos. A gente está... Vamos começar, né? É importante ter entendimento claro e abrangente relacionado a dois conceitos usuais: a prática espírita, o que é médium, que é um instrumento humano de que se servem os espíritos desencarnados para se comunicar, e o que é mediunidade, que é a faculdade psíquica inerente ao ser humano, manifestada em diferentes graus e tipos. Aí, lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 16, Kardec fala assim para a gente: médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso, mesmo raras são as pessoas que não possuem algum rudimento dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns, mais ou menos, né, em maior intensidade ou menor intensidade. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Então, assim, a gente, hoje, né, as pessoas entendem como médium aqueles que têm uma mediunidade aparente ou que trabalham a sua mediunidade em prol de compreender e poder expandir, trabalhar com ela de uma maneira mais específica, né? Só que não, médiums somos todos aqui encarnados na Terra somos médiums, nós já falamos sobre isso, né? Então, médium é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. E, assim, essa questão de ser mais ou menos também é o quanto a gente busca esse aperfeiçoamento, né, para poder compreender mais a nossa mediunidade e trabalhar com ela de uma maneira mais específica. Todos nós podemos compreender, eu não gosto muito da palavra desenvolver, porque isso já nasce com a gente. Então, a gente pode deixar aflorar essas capacidades em maior ou menor grau na nossa vida. Enquanto faculdade psíquica, a mediunidade acompanha a evolução intelectual e moral do espírito e se manifesta em qualquer plano de vida,
físico ou espiritual, como instrumento de melhoria do ser humano, entre tantos disponibilizados ao Criador. A mediunidade pode desenvolver-se gradualmente ao longo das reencarnações sucessivas, ou adquirir a feição de compromisso ou de missão, previsto no planejamento reencarnatório. Então, por exemplo, uma mediunidade como a do Chico Xavier, como a do Divaldo Franco, essas mediunidades são de missão, né? A gente tem o Milton Stunk também, né? Que a gente tem aí, de vez em quando, ele vai a Três Pontas para fazer o atendimento, receber as cartas psicografadas pelos parentes. Ele faz um trabalho parecido com o do Chico Xavier, está aí, né, trabalhando junto com a gente. Então, assim, essas mediunidades que são bem afloradas, elas são mediunidades com a que a gente pode falar que é de missão, porque a pessoa acaba vivendo a vida inteira em prol daquilo ali, que é mediunidade, né? Então, todas as suas aspirações são para poder doar as faculdades mediúnicas para aquelas pessoas que realmente estão necessitadas delas, certo? Mas existem outros níveis de mediunidade e que também podem ser importantes e interessantes para a vida da própria pessoa e para a vida daquelas pessoas mais próximas. Tem algumas pessoas que nem entendem muito bem que tem essa mediunidade, porque nós espíritas, a gente compreende bem essa questão, né, de saber que existem espíritos que vão inspirar a gente a poder trabalhar as nossas capacidades. Mas existem pessoas de outras religiões que muitas vezes não têm esse entendimento, se fecham para esse entendimento, mas isso não faz com que elas deixem de ser médios e deixem de trabalhar a mediunidade. Elas trabalham a mediunidade também. A gente vê, por exemplo, trabalhos dentro de igrejas evangélicas em que as pessoas falam a língua dos anjos, trabalhos dentro da igreja católica, principalmente naquela linha carismática, né, em que eles fazem imposição de mãos, falam coisas para as pessoas. Então, assim, tudo isso são níveis de mediunidade que a pessoa desenvolve, independente da religião que ela professa. Então, a mediunidade é instrumento de melhoria do ser humano. O conhecimento espírita esclarece e educa o médium. E é isso que a gente está fazendo, né? A gente está buscando ser esclarecido e nos educarmos para que a gente possa trabalhar com as nossas capacidades mediúnicas de uma maneira eficiente. Todos os tipos de mediunidade são úteis. A gente já falou sobre isso também, né? A gente já eu venho falando isso para vocês desde a primeira aula. Não existe um médium mais forte ou mais fraco, uma mediunidade melhor ou pior. Não existe isso, né? Todas as mediunidades, elas têm a sua função e todas elas vão ter um propósito na vida de quem a tem. Então, como a gente falou, né? Aquela mediunidade olfativa, a pessoa sente cheiros, e aqueles cheiros, por exemplo, quando a gente sente um cheiro de flores, por exemplo, a gente compreende que tem espíritos de luz próximos da gente. A gente sente um cheiro, um odor não muito agradável, a gente percebe que tem espíritos ali que são espíritos com uma energia mais pesada. Então, a gente pode trabalhar o ambiente através da oração, através da meditação, através do Ho'oponopono, que a gente trabalhou na semana passada, né? Para poder fazer com que aquele ambiente fique mais leve, para que aqueles espíritos que estejam ali possam ser iluminados pela espiritualidade superior e encaminhados, ou mesmo que isso não aconteça, que eles não aceitem isso, que a gente possa ter um ambiente em torno de nós mais leve, que esses espíritos sejam, então, tirados dali de alguma maneira, quando a gente entra em oração por conta de um odor que a gente sentiu. A gente pode ouvir, a gente pode ver, existem muitos tipos de mediunidade, todas elas são importantes, todas elas são, elas têm uma função muito importante dentro do nosso planeta, né? E lembrando, todos nós, querendo ou não, aceitando ou não, somos médiuns. Então, sobre essa questão, né, da mediunidade. Nesse aspecto, a proposta do Espiritismo é a de esclarecer e educar o médium à luz do conhecimento espírita, presente nas obras codificadas por Allan Kardec.
assim como a vivência do Evangelho de Jesus. Jesus e Kardec representam os fundamentos da prática mediúnica, em particular, e do espiritismo em geral, conforme a feliz expressão de Emmanuel. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta, Kardec, a chave. Isso está lá no livro chamado Opinião Espírita do Chico Xavier, no capítulo 2, na página 25. Outro ponto, não menos importante, é o fato de não existir um tipo de mediunidade mais importante que o outro. Todos são úteis e necessários por serem concessões divinas voltadas para a edificação do ser humano, como ensina o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo fala assim, na Bíblia de Jerusalém, em Coríntios 12:1 a 4, 12:1, 4 a 11. Ele diz assim: a propósito, os dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom de curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. E a outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que tudo isso realiza, contribuindo cada um os seus dons conforme lhes apraz. Então, assim, o que ele está dizendo é que Deus é que dá essa dádiva para a gente, né? Por isso, todos os tipos de mediunidade são úteis e importantes para a humanidade, né? Cada um vai ter uma função, e todos são muito importantes. Segundo a codificação espírita, a mediunidade é classificada de acordo com a natureza dos efeitos que a manifestação dos espíritos produzem, físicos ou inteligentes ou intelectuais. Então, hoje a gente vai falar sobre a mediunidade de efeitos físicos. Na semana que vem a gente vai falar sobre a mediunidade de efeitos inteligentes, certo? Então, mediunidade de efeitos físicos. Dá-se o nome de manifestações físicas às que se produzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamentos de corpos sólidos. Eu não sei se vocês se lembram de um filme que ficou muito famoso nos anos 90, que se chamava Ghost, do Outro Lado da Vida. Naquele filme, existiam vários exemplos de manifestações de efeitos físicos, né? Quando o espírito fazia um sopro, quando ele levantava uma moeda na parede, quando ele derrubava um porta-retrato, né? Então, assim, ali a gente tem esses exemplos, efeitos físicos. Os espíritos menos preparados é que trazem esses efeitos físicos para junto de outros espíritos encarnados, certo? O efeito mais simples é um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Então, quando a gente tinha lá, a gente até estudou também a parte quando Allan Kardec descobriu a questão da mediunidade, a mediunidade de efeitos físicos era a que mais se manifestava para poder provar que realmente aquilo era verdade. Então, aquela coisa das mesas girantes, né? Das palavras, o alfabeto na mesa e que as coisas iam circulando para poder passar as mensagens, tudo isso é um tipo de mediunidade de efeito físico. Esse conceito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa, por sua comodidade, o móvel mais utilizado. A designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômeno. Então, isso a gente vê
bem claramente, quem assistiu o filme de Allan Kardec, né, pode ter visto tudo isso lá nesse filme, porque ele mostra bastante essas coisinhas aí que vão acontecendo, essa mediunidade que tem esse efeito mais que a gente pode ver. E isso era muito importante no momento em que as pessoas não acreditavam na mediunidade, não acreditavam que existiam espíritos, ou vida após a morte era diferente, como na Igreja Católica pregava, morreu vai para o céu, e lá vai esperar o juízo final, enfim. A gente agora entende que não é bem assim, né? Que existe que existem outras estratégias. Então existe a reencarnação, a gente sabe que quando alguém desencarna, vai para o mundo espiritual e vai precisar reencarnar novamente até que você tenha todos os aprendizados necessários na Terra para poder trabalhar dentro das colônias ou até mesmo em outros planetas mais evoluídos ou menos evoluídos por missão. Isso vai depender da nossa índole, da nossa doação, né? Vai depender de nós. E por isso existem, então, espíritos desencarnados que enviam mensagens para a gente. E isso não era uma coisa aceita naquela época. Então, por isso foi necessário, naquele momento histórico, essa mediunidade de efeitos físicos para poder mostrar para as pessoas que aquilo realmente era um fenômeno verdadeiro. Hoje, nós já temos uma compreensão um pouco mais avançada. Então, esse tipo de mediunidade já não é tão necessário para o ser humano, porque a gente já tem percepções diferenciadas. Por isso, elas se manifestam com menos vezes, né? Vamos lá. A mediunidade de efeitos físicos é muito comum na época de Kardec, abrange uma vasta categoria de fenômenos que podem ser produzidos espontaneamente, à revelia do médium, ou com a colaboração consciente deste. Os médiuns de efeitos físicos são fornecedores naturais de ectoplasma, também é chamada de força nervosa por Allan Kardec. É um fluido vital, substância considerada um subproduto do fluido cósmico universal. O espírito André Luiz presta algumas informações a respeito do ectoplasma, substância imprescindível a materializações e transporte de objetos e espíritos. Aí lá no livro que Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 28, André Luiz nos fala através de Chico Xavier. O veículo físico começou a expelir o ectoplasma, qual é pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, expelida através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevado percentual a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante. Quando a gente dá passe, a gente está trabalhando com ectoplasma. Quando a gente trabalha na mesa mediúnica, a gente doa o nosso ectoplasma para a espiritualidade superior poder fazer os trabalhos com aqueles espíritos que estão perdidos, para que a gente possa resgatar e mostrar para eles que eles já fizeram a passagem do corpo físico para o corpo, né, etéreo, ou seja, eles desencarnaram, para poder encaminhá-los para o mundo espiritual. Quando a gente dorme, né, e muitas vezes a gente vai entrar em trabalhos através do sono, a gente também está doando ectoplasma. Por exemplo, quando a gente vai no umbral trabalhar, porque isso acontece, a gente às vezes dorme e quando o médium já está preparado, né, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, às vezes, dormindo, a gente vai para lugares para poder resgatar essas pessoas que ainda estão perdidas. Por que a espiritualidade precisa da gente? Justamente porque o nosso corpo físico ele tem ectoplasma, que é um subproduto do fluido cósmico que a gente puxa desse planeta que a gente está encarnado. E os espíritos que estão perdidos, eles não conseguem visualizar
os espíritos superiores que estão em trabalho para poder fazer esse resgate. Então, é o nosso ectoplasma que faz com que eles tenham essa percepção da ajuda que está chegando, certo? Então, por isso que é importante, né, a gente ter ciência do que a gente mesmo, por exemplo, numa mesa, quando a gente está na sustentação, porque tem alguns médios de sustentação que não se acham importantes. Na mesa mediúnica, você tem vários tipos de médiums, né? E isso é uma coisa que a própria espiritualidade vai organizando. Então, você tem médiums que ouvem, médiums que recebem os espíritos, né, psicofônicos, que escutam e falam, tem médiums que psicografam, médiums que desenham, e tem os médiums de sustentação. Os de sustentação, eles ficam quietinhos lá, paradinhos lá. Parece que eles não estão fazendo nada, só que eles estão doando ectoplasma, e eles estão doando energia também. Na verdade, não é uma doação, é um circuito. Ele doa o que ele tem, mas ele já está sendo reposto. Então, ele não sai da mesa mediúnica cansado, né? Porque ele não tem desgaste. A partir do momento que você tem consciência de que essa doação que você está fazendo, ela está sendo reposta pela espiritualidade superior, não existe desgaste, porque a gente está ali a serviço e a gente está repondo. Então, é isso que é muito interessante, porque a gente doa, mas vai vindo para você ao mesmo tempo. Então, não precisa ter medo de trabalhar numa mesa, por exemplo, e você ter doado seu ectoplasma, sua energia vital, e sair de lá exausto, arrasado. Isso só vai acontecer se o médium não estiver preparado efetivamente para aquele trabalho, o que é muito raro. Na maioria das vezes, os médiums que vão para a mesa trabalhar, eles já têm um preparo muito interessante. Então, ele vai entender que ele não precisa doar dele, ele pode fazer essa reposição, essa transmutação aqui. Então, vamos continuar na questão da mediunidade de efeitos físicos. A gente tem aí vários efeitos que podem se manifestar. Ruídos, por exemplo, é um tipo de manifestação. Então, as manifestações físicas mais simples são os ruídos. Mas há muitos outros. Pancadas em móveis, portas ou ecoadas no ar, surgimento, deslocamento, desaparecimento de objetos, escrita direta em papel, parede, pedras, sons e vozes audíveis em determinados recintos ou na atmosfera, materialização de espíritos e de objetos. Moisés, quando foi para a montanha e recebeu aquela placa de pedra com os 10 mandamentos, ele estava manifestando aí uma mediunidade de efeito físico, certo? Ele, então, recebeu aquilo e de alguns espíritos que mandaram aquela mensagem para ele, e ele, então, transcreveu tudo. É como se ele tivesse psicografado tudo para a pedra, certo? Então, ruídos, pancadas, deslocamentos de objetos, desaparecimento de objetos. Às vezes a gente fala assim, gente, estava aqui a coisa, não é possível que sumiu, né? A gente às vezes até brinca, não, é um espírito brincalhão brincando comigo, porque o objeto realmente sumiu, ele estava aqui. Depois você volta, o objeto reaparece lá. Isso pode acontecer, pode ter espíritos brincalhões que trabalham nesse sentido com a gente. E é só a gente ficar tranquilo. Se a gente não sai do nosso campo vibracional, se a gente não se irrita com aquilo, se a gente leva aquilo na brincadeira, aquilo não afeta a gente não vai cair e aquele objeto vai aparecer novamente. Isso pode acontecer. A escrita direta, a escrita direta é essa que Moisés recebeu, né? Sons, vozes, quando a gente ouve sons, a gente ouve vozes, muitas vezes tem pessoas que ouvem mesmo, né? Tipo assim, sons que vêm de fora, vozes que vêm de fora, como se fossem pessoas falando. É nesse tipo de mediunidade que a gente está falando. Surgimento de objetos, materializações, tudo isso são, então, mediunidades de efeitos físicos. A partir desses efeitos físicos simples, surgiram no passado 2 tipos de linguagem utilizados na comunicação regular dos espíritos com os encarnados: a tiptologia, ou linguagem das pancadas, e a sematologia, ou linguagem dos sinais. A tiptologia, por sua vez, é classificada em tiptologia
basculante e tipologia alfabética. A primeira, essa basculante, consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai batendo com os dois pés. Basta para isso que o médium ponha sua mão na sua borda, tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significa sim e duas não, ou vice-versa, o que é indiferente. O experimentador dirigirá ao espírito as perguntas se quiser, né, a resposta sim ou não. Isso acontecia muito nas mesas girantes de Kardec, né? Então, são essas duas tipologias aí que a gente está vendo nos slides, né? Tipologia alfabética é um aperfeiçoamento da anterior. Trata-se de uma técnica em que as letras do alfabeto são indicadas mediante um número convencional de pancadas, sendo então possível obter-se palavras, frases ou até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra. Isso é, uma pancada para o A e duas pancadas para o B, e assim por diante é o que vai acontecendo. Ambas as modalidades estão totalmente em desuso no meio espiritual, por serem lentas e fastidiosas. Foram substituídas pela psicografia, que é a prática mediúnica de efeito inteligente, que a gente vai ver na semana que vem. Quanto às demais manifestações de efeito físico, temos a pneumatografia ou escrita direta. Essa é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia por ser essa transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Então, assim, quando eu sou médium de psicografia, eu psicografo. Quando eu psicografo, o pensamento do espírito passa pelo meu pensamento e eu, então, escrevo. Isso pode fazer com que eu interfira nessa escrita, mude uma palavra, acrescente alguma coisa, sem mudar o sentido dessa palavra. Essa escrita direta, ela não passa pelo pensamento do médium, ela vai direto na mão. O médium simplesmente se torna um instrumento de escrita. É diferente da psicografia, tá? Porque a psicografia passa pela mente do médium. Essa escrita direta, não. Ela usa, o espírito usa a mão do médium para poder escrever, mas ele não passa pela cabeça dele. Outro tipo é a pneumatofonia ou voz direta. Já os espíritos podem produzir ruídos e pancadas. Eles podem igualmente fazer com que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. Então, quando a gente está falando desse outro tipo de mediunidade, a gente está falando não daquela mediunidade inteligente também, que passa pela cabeça da gente, o pensamento do médium, e a gente então fala. Não, é alguma coisa que vem de fora, e você escuta, né? E a outra aqui, materialização de espíritos e transporte de objetos. São fenômenos que surgiram com mais intensidade logo após a desencarnação de Kardec e que foram investigados exaustivamente por cientistas do passado. O cientista britânico William Crookes sistematizou tais fenômenos, sobretudo pela análise de materializações do espírito Kate King ou Anne Morgan em reencarnação anterior, ocorridas pela mediunidade de Florence Cook. Veja, a propósito, o livro Fatos Espíritas de William Crookes, da FEB. Esses temas são objetos de estudos mais aprofundados no programa 2, que a gente vai ver aí, que é o livro 2. Então, essa materialização de espíritos, transporte de objetos, então, quando esse espírito se materializa na frente de alguém, ou quando existe esse transporte de objetos, que nem a gente viu no filme Ghost, né? São fenômenos que também vão acontecer e eles são estudados mais aprofundadamente, mais para frente um pouquinho. Mas são efeitos físicos também, então, que não passam pela mente do médium, que acontece a revelia do médium, certo? Então, o médium vai estar ali, ele vai observar, vai visualizar, vai perceber,
mas acontece a revelia dele. Tranquilo, pessoal? Hoje eu não quis juntar dois temas, porque o próximo tema é o mais denso do que esse, então vou precisar de um pouquinho mais de tempo. Esse é um tema que a gente fala um pouquinho mais rápido, mas o outro ele é mais denso, então por isso eu não quis juntar dois temas na aula de hoje. Então hoje a gente vai ficar por aqui. Eu espero que o exercício que a gente trabalhou, que a gente combinou de trabalhar na semana passada, tenha sido positivo para vocês, ficarem em oração, né? Ou então com o mantra do Ho'oponopono durante o dia inteiro, durante a semana inteira, para ver se a gente conseguir elevar o nosso campo energético e então vibrar de uma maneira mais positiva, para que a gente pudesse ter dias mais interessantes aí na nossa semana. Eu espero que todo mundo tenha feito esse exercício e que tenha sido produtivo, que vocês tenham percebido essa produtividade do exercício. E eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão sobre a reflexão que está proposta aqui no tema 7 do nosso livro, no livro que a gente está acompanhando. A gratuidade da prática mediúnica. Então, eles pedem para que vocês pensem e discutam, e aí a gente tem 2 grupos, né, montados que estão assistindo a esse curso. Então, nos grupos mesmo, depois eu mando a foto do texto e vocês podem discutir o seguinte texto: mediunidade gratuita. Esse está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 9, aí as páginas elas se diferem de um para o outro, né? Mas o trecho é o seguinte: a mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Então, assim, tudo que a gente faz dentro do campo mediúnico, dentro da mediunidade, é importante que seja feito de modo gratuito, que seja feito de modo de doação. A gente precisa doar, né? Então, sempre que a gente trabalha com mediunidade com qualquer tipo de mediunidade, a gente tem que trabalhar com essa mediunidade de uma maneira gratuita. Então, eu vou deixar lá nos grupos, né, o trechinho, e eu queria que cada um fizesse aí um comentário para poder a gente discutir essa questão da gratuidade da mediunidade. Tá bom? Então, eu agradeço a todos a presença, espero que eu tenha trazido algumas informações importantes para vocês. Como vocês sabem, eu estou sempre à disposição para as dúvidas de vocês. Boa noite a todos e até segunda-feira que vem. Bom finalzinho de feriado para vocês. Gratidão. Tchau, tchau.